Olá! De 2014 para cá, o nível de emprego no mundo entrou em ciclo de retração. O Brasil acompanhou a maré baixa e a situação vem se agravando. O mercado de trabalho é o tema da agenda econômica de hoje. Vamos dar uma olhada. Na hora do aperto econômico, o trabalhador é o primeiro a sentir. No início, o aumento da inflação e logo depois começam os cortes de postos de trabalho. No último trimestre de 2014, em cada grupo de 100 trabalhadores, 6,5 estavam desempregados. Em 2015, esse índice foi de 9 em cada 100. No primeiro trimestre deste ano, o índice de desempregados chegou a quase 11%. Na hora da demissão, os jovens solteiros são os primeiros atingidos. E nosso convidado é o coordenador de Trabalho e Renda do IPEA, Carlos Henrique Leite Corseia. Bom, Carlos Henrique, muito bem-vindo à Agenda Econômica e eu queria que você nos falasse um pouquinho, a gente tem aí, apresentou aí os números do último trimestre de 2014, o último de 2015 e o primeiro trimestre desse ano. A gente já está na metade do segundo trimestre, né? Como é que está aí essa evolução? Na verdade, na metade não, a gente está no primeiro mês, né? Bom, o desemprego vem crescendo de forma muito intensa, uma velocidade impressionante, preocupante principalmente, né? Passamos do patamar de 10%, ali, eu me lembro, no último trimestre de 2014, que é o primeiro número que foi mostrado, as pessoas se perguntavam se a gente teria o desemprego passando de 10%, muita gente... Os famosos dois dígitos, Dois dígitos, né? Exatamente. E esse cenário se confirmou. O que é muito preocupante, essa aceleração do crescimento, e a gente vê que ele vem acompanhado de outros indicadores também ruins no mercado de trabalho. A gente tem, por exemplo, queda no rendimento do trabalhador, a gente tem aumento da taxa de informalidade, então tudo isso traz um quadro bastante preocupante no mercado de trabalho brasileiro hoje. E esse nível de desemprego, então, já é um nível acima do que se esperava, assim, não é só uma questão de não ter novos postos, já é demissão mesmo. Pois é, o que explica essa alta tão grande do desemprego, na verdade, é um conjunto de 3 fatores, né? Você tem, num primeiro momento que agiu de forma muito forte, até preponderante, não foi nem um aumento dos desligamentos, foi uma diminuição forte nas contratações. Então, isso ali em 2015 estava puxando muito para cima o desemprego, já em conjunto com o segundo fator, que é uma maior procura por trabalho, mais gente entrando no mercado de trabalho, sobretudo não chefes de família, cônjuges ou filhos, que para repor uma eventual perda de salário do chefe de família, voltou a participar do mercado de trabalho, ou deixou o estudo de lado, ou as tarefas domésticas para participar e, ao procurar um emprego, pressionou a taxa de desemprego também para cima. E agora, em 2016, o dado mais recente mostra para a gente que também o desligamento, sim, começou a crescer de maneira preocupante. Então, agora, em 2016, no primeiro trimestre, a gente tem esses 3 fatores fazendo com que o desemprego passasse, né, da marca de 10%. Né? Muita gente procurando trabalho, pouca contratação e muito desligamento. E o fato de os jovens serem os primeiros a ser demitidos, quer dizer, o que mostra isso, ainda são os jovens ou já atingiu outras faixas etárias? Não, ainda são jovens, né? Isso é um resultado que sempre aparece em contextos de crise, não só no Brasil como em outros países também, né? E nesse episódio que a gente está vivenciando, está se confirmando isso. Os jovens têm tido maior dificuldade tanto em encontrar um espaço na diminuição das contratações, quanto nos desligamentos. Sim, os jovens têm levado desvantagem, assim como grupos de educação mais baixa, que também têm tido muita dificuldade, aquele trabalhador menos qualificado. Então, o desemprego ele está hoje concentrado, se a gente pegar por extrato social, por educação, ou talvez pelo extrato social mesmo, classes D, E. Onde é que está hoje concentrado o desemprego? Ou não está concentrado, também já está se espalhando? Não, ele está se espalhando, mas ele tende a se concentrar até por uma correlação dessas características que eu mencionei com as classes mais baixas, nas classes ali nesse extrato que você mencionou, D, E, muita gente desempregada, sim, né? E também, em termos regionais, né, ele está muito concentrado na região sudeste.
Por que mais a Sudeste? Isso é curioso, né? O Nordeste e o Norte ainda estão mais preservados. A gente atribui isso a uma participação maior das pessoas no mercado de trabalho nessa região. Então, as pessoas procuram mais emprego, né? No Nordeste ou no Norte, ou em áreas onde você tem, por exemplo, uma extensão da região rural mais relevante, é comum a pessoa ter uma economia de autossubsistência, assim, né? Agora, na região Sudeste, não. Aí vamos dizer, uma aglomeração maior de atividades e as pessoas dependem mais de estar no mercado de trabalho para sobreviver. Quer dizer, e com relação à formalidade, quando sai, você falou que quando tem o chefe de família ou a chefe de família, que no caso brasileiro as mulheres são quase a maioria, isso, né? Quando essa chefe de família ou perde o emprego ou tem a sua renda reduzida por alguma razão, os outros entram, da família, entram para ajudar. E isso leva mais para a informalidade ou ainda tem o emprego formal? Na informalidade, como eu destaquei no início, ela também está crescendo e ela é muito puxada por um aspecto curioso, que é a maneira como a gente classifica o trabalhador informal, na verdade, abrange dois grandes grupos, né? O trabalhador que é assalariado sem carteira assinada e o trabalhador por conta própria. O trabalho sem carteira assinada, né, ele nem está crescendo, ele está praticamente estável, uma leve tendência de crescimento agora no primeiro trimestre. Mas o trabalho por conta própria, sim, é que tem crescido, que tem puxado essa alta da informalidade. Então, é como se as pessoas, não vendo oportunidades como assalariado, resolvem exercer uma ocupação autônoma. Né? Algum tipo de empreendimento, quer dizer, um pouco o espírito empreendedor do brasileiro, que tipo de ocupação é essa? Isso. Aí a gente tem dentro do conta própria realmente uma heterogeneidade muito grande. Você tem gente que eventualmente sai do setor formal já onde tinha adquirido alguma expertise em determinada área e tem uma bagagem para, de fato, apostar em algum negócio que eventualmente pode dar certo, uma característica aí de empreendedorismo mesmo, né? Agora, você tem também um outro grupo, que é mais uma perspectiva de sobrevivência. Ele vai ao emprego autônomo como um último recurso, né? Sem ter muita perspectiva de ter muito sucesso, de ter um crescimento profissional. Vocês conseguem medir mais ou menos quais são essas áreas procuradas mais pelo autônomo? Olha, muito comércio, né? E serviços... Pequenos comércios. E serviços pessoais, vamos dizer assim, né? Por aí. Que tipo de serviços pessoais, para a gente ter uma ideia? Porque o que a gente estava vendo é o seguinte, serviço doméstico, né? Isso. Com a entrada da formalização, na verdade, com a mudança na legislação do empregado doméstico, falava-se muito numa possibilidade de demissão em massa de domésticos. Parece que isso não aconteceu. Né? A gente tem alguns resultados preliminares dizendo isso, que, na verdade, você tem até uma taxa de formalização que até aumentou para esse segmento dos domésticos após essa legislação. O que esse estudo que mostra isso, porém, não consegue informar para a gente é se essa maior taxa de formalização se deve porque quem era informal saiu do mercado e passou a ser diarista e passou a exercer outra atividade, né? Ou se, de fato, houve um ingresso do informal para o formal. Né? Então, a gente pode dizer que tem um aumento da formalização, mas faz bastante diferença se esse aumento se deve à saída das pessoas que estavam informal, que foi para outra atividade ou para o desemprego, né? Ou uma migração, que seria o melhor cenário, né? Do informal para o formal. Quem já estava trabalhando, mas que não estava com carteira registrada, por exemplo, é isso? Exato. Na questão do trabalho doméstico especificamente. Exatamente. Quando a gente fala ainda na questão do formal e do informal, dos jovens, porque só para a gente registrar bem, jovem é até 29 anos. Existe aqui no Brasil, né, a gente tinha, tem na verdade a agenda de trabalho decente para a juventude e outras iniciativas voltadas para a juventude que define a faixa etária até 29 anos, né? Então, toda a política pública aqui do Brasil é construída para essa faixa etária de até 29 anos como sendo jovens, né? Por outro lado, todas as estatísticas de mercado de trabalho para diversos países que são padronizadas tendem a classificar o jovem até 24 anos, né? Então, as estatísticas no Brasil, ora elas aparecem para 29 anos, as estatísticas de mercado de trabalho, né? Ora elas aparecem para 24 anos.
Na análise que nós fizemos, que destacamos uma preponderância dos jovens entre aqueles desempregados e que estão com maior dificuldade no mercado de trabalho, a gente está trabalhando com a faixa até 24 anos. Uhum. Como é que fica a questão mulheres, homens? Né? Quem é que sofre mais ou quem sofre primeiro nessa hora aí da demissão, nessa hora aí da mudança econômica? Mas eu vou te pedir só para responder essa pergunta depois do intervalo. Nós vamos fazer então um rápido intervalo e no próximo bloco continuamos a falar sobre o mercado de trabalho e vamos ver como é que fica a questão aí da agenda de mulheres e homens. Voltamos já.